Tá filmando, ó? Senhor, que esse vídeo alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Né? Era um sábado de manhã. Eu acordei, fui até a geladeira, peguei uma lata de cerveja e abri pra tomar de café da manhã. E ali, naquele momento, eu olhei pra aquela lata e pensei, se eu não parar agora, eu não vou ter só prejuízo espiritual, não. Eu vou ter prejuízo físico. Eu tava a um passo do alcoolismo. Como eu cheguei até esse ponto, deixa que eu vou te contar desde o comecinho. O começo, parte 1. Eu cresci num lar estruturado. E quero deixar bem claro que eu não tô falando de um lar perfeito. Porque não existe, né, gente? Vamos ser real. Mas era um lar de amor, de presença, de cuidado. Minha mãe sempre frequentou a igreja. Desde que eu me conheço por gente, ela é minha intercessora fiel. Aquela que ora sem parar mesmo quando você não pediu e quando você nem merece. Meu pai se converteu ainda jovem, mas passou por um processo longo e muito doloroso de conversão real do coração dele. Quem nunca, né, gente? Ele orava, mas não ia pra igreja, como a minha mãe. Quando éramos pequenas, eu e minhas irmãs, a gente até ia com ela. Mas aí a gente foi crescendo, foi perdendo interesse. Porque quando você não conhece Jesus de pertinho mesmo, a igreja parece que é uma coisa opcional. E aí chegou 2013. Eu faria 18 anos. Terceirão, formatura, vestibular, um mundo novo. Uma palavra mágica que eu achava que significava liberdade, mas que eu ainda não sabia o preço dela. Passei em relações públicas na PUC de Campinas. Minha cidade fica a 50 minutos de lá. E meu pai, que sempre foi muito protetor, não me deixou ir morar sozinha de cara. A cachorra correndo atrás do próprio rabo. Tereza, vai deitar, Tereza! Então, durante 2 anos eu fiz van todos os dias. 2 longos e longos anos. Pelo amor de Deus, né, gente? Ir voltar pra Campinas todo dia ninguém merece. Até que em 2016, ainda estudando à noite, eu fiz uma entrevista de emprego lá em Campinas, sem contar pros meus pais. Consegui a vaga, aí eu sentei com meu pai e contei. Foi uma conversa bem difícil. Eu lembro que ele não queria ceder. Mas depois de horas conversando, ele acabou cedendo. Com uma condição só, que ele só pagaria o meu aluguel e continuaria pagando a faculdade. O resto eu teria que me virar. E é lógico, né, gente? Eu, imatura e cheio de si, com o narizão lá empinado, achei que aquilo seria o cenário perfeito. E pra não dar tempo dele mudar de ideia, eu nunca resolvi tanta coisa tão rápido e em pouco tempo na minha vida. Arrumei um apartamento para dividir com as meninas da faculdade, entrei na empresa, trabalhava de manhã e à tarde. E à noite eu ia pra faculdade. Pra faculdade? Vocês acham mesmo? Era um jeito de dizer, né, gente? Eu assinava a lista lá de presença, ficava lá, a professora fazia a chamada e ia direto pros bares da faculdade. Óbvio. Que não deveria ser óbvio, né? A vida nos bares. Eram noites entre bares da faculdade e festas. Eu nunca perdi um dia de trabalho, mas no outro dia eu estava podre de ressaca, pegando 3 ônibus e andando a pé até chegar no serviço. E eu achava que estava sofrendo, viu, gente? Meu salário de estagiária mal dava pro básico, e eu gastava tudo com festas e bebidas. Às vezes não tinha dinheiro nem pra comprar um miojo, gente, sinceramente. Mas meu orgulho era muito maior que a minha fome. Então eu não pedia pro meu pai ajuda, né, extra, além do aluguel da faculdade. O que eu fazia então? Nos finais de semana, eu ia pra casa deles, enchia minhas malas de comida e papel higiênico, como se eles não fossem perceber. Mas achava importante que eles achassem que tava tudo bem e que eu não precisava mais tanto deles assim. Afinal, eu tinha virado adulta, né? Lá em casa, eu era uma santa. Não bebia, não fazia nada. Em Campinas, eu vivia nos bares. Eu sustentei essa vida por quase 1 ano e meio, até que as festas, a bebida, as amizades pararam de me preencher. Tudo era muito divertido pra minha carne, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu sentia o vazio que não tinha explicação. Parecia um rombo na minha alma. E esse vazio era o vazio que só Deus poderia preencher. E eu estava tentando preencher com tudo, menos com ele. Num dia qualquer, eu estava sentada numa mesa de bar com vários amigos, tomando cerveja, obviamente, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Vai embora, que aí não é o seu lugar. Achei que era coisa da minha cabeça, e daí eu nem dei ouvidos. Mas ficar sentada ali começou a me incomodar de um jeito que eu não conseguia explicar. Eu fiquei inquieta, sabe? E aí eu ouvi de novo. Vai embora, que aí não é o seu lugar. Aí, eu inventei umas desculpas lá pros meus amigos, peguei minhas coisas e fui embora. Quando eu cheguei na kitnet que eu morava, parece que a embriaguez foi embora como num passe de mágica. Parece até mentira, né? Mas eu acho que isso acontece. Eu acho não, tenho certeza, porque realmente aconteceu. Depois de alguns minutos, meu celular tocou. Era minha mãe. Ela nunca me ligava em horário de aula. Achei estranho, aí eu atendi, né? Oi mãe, tudo bem? Aí ela, tudo sim, filha. Tava orando aqui e o Espírito Santo te trouxe no meu pensamento. Me mandou te avisar. Não faça igual a mulher de Ló. Obedeça a Deus e não olhe pra trás, pra que você não vire estátua de sal. Um beijo, te amo.
E aí ela até me chamou de boneca, gente. Eu lembro, a minha mãe tem esse costume de chamar a gente de boneca. Aí ela falou, um beijo, boneca, te amo. E desligou. Eu fiquei com o telefone na mão pensando. Isso veio de Deus. Era como se minha mãe tivesse sendo Jeremias na minha vida. O profeta que o povo ignorava, sabe? E foi exatamente isso que eu fiz. Ignorei. Continuei naquela vida, tentando preencher aquele vazio que eu sentia com outras coisas que não eram o Senhor. Algumas semanas depois, era um sábado. Aquele que eu já contei no começo, sabe? Eu havia ficado lá em Campinas pra ir numa festa. Quando eu acordei, abri a geladeira e peguei uma lata de cerveja pra tomar de café da manhã, gente. E ali caiu a minha ficha. Se eu não parasse, eu não teria só prejuízos espirituais e emocionais. Eu teria prejuízos físicos. Eu estava a um passo do alcoolismo. Eu lembro, gente, que eu fui pro banheiro, ajoelhei no chão daquela kitnet e orei. Deus, eu não quero mais viver pra mim. Eu quero viver pro Senhor e viver os seus propósitos. Me salva dessa vida e me dá uma família, um marido e filhos, para que juntos possamos servir ao Senhor. Fui bem específica na minha oração, mas específica real. Mas, gente, eu vou ser honesta com vocês. Depois daquele banheiro, daquela oração, eu voltei a beber. Continuei naquela vida. Como o povo de Jerusalém que ouvia Jeremias e ignorava, eu ouvia Deus e continuava andando. Passados alguns dias, eu estava perto de me matricular no último ano da faculdade. Só faltava o TCC para eu pegar meu diploma. E aí meu pai me ligou, dizendo que precisava conversar muito sério comigo. Naquele final de semana, eu voltei para casa. E aí, ele me contou que tinha quebrado financeiramente de um jeito avassalador. Não conseguiria mais pagar a minha faculdade, nem meu aluguel, e que eu precisava voltar para casa. Mas como assim? Eu estava no último ano de faculdade e o meu plano de me formar em 2 graduações com 22 anos, de ser bem-sucedida e independente financeiramente antes dos 30 anos, e o plano de nunca mais voltar a morar com os meus pais? Onde que ia parar? Mas não era só isso não. Eu era estagiária e o vínculo com a faculdade era obrigatório para continuar. Se eu perdesse a matrícula, eu perderia o meu emprego também. Aí eu fiz o que sabia fazer de melhor na época. Escolhas erradas, né, gente? Peguei um talão de cheque e dei 12 cheques para a faculdade, um para cada mensalidade, para conseguir me matricular. Como eu pagaria? Isso nem me importava. O que importava era eu me formar e continuar morando em Campinas. No primeiro mês passou, no segundo também, no terceiro o cheque voltou sem fundo. A faculdade bloqueou a minha matrícula. E uma semana depois, entrou em contato com a empresa e rompeu o vínculo do estágio. Imagina a vergonha, gente? Mas assim, eles até tentaram me efetivar, mas eu não tinha nem como me manter lá, imagina pagar um aluguel. Eu não tinha escolha, eu tive que voltar para casa dos meus pais. Voltei sem diploma, sem emprego, com 21 anos e completamente dependente deles. Foi um período bem difícil na minha vida. Eu não entendia onde estava Deus e por que ele tinha permitido tudo aquilo comigo. Por mais que pareça óbvio aí pra vocês do outro lado da tela. Naquela época, com a imaturidade, não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Antes de ir pra Campinas, lá em 2013, eu tinha começado a treinar o Muay Thai, um esporte que tem meu coração até hoje. Quando eu voltei pra casa dos meus pais, eu precisava extravasar tudo aquilo que eu tava sentindo em algum lugar. E foi pra academia que eu voltei. Lá, eu conheci um rapaz, atleta, o melhor da academia, físico bem atraente, mas honestamente não fazia muito meu tipo. Mas tinha algo nele que me chamava muita atenção. Uma pessoa que tinha cara de ser luz do mundo e sal da terra, sabe? Mas que tava querendo perder essa luz e o sabor também. Que foi? Tava querendo desviar. Eu fazia meu tipo. As pessoas comentavam que ele era crente. E eu, que ainda não tinha voltado pro caminhos do Senhor, sem chances, né? Até que um dia eu fui treinar com a camiseta da Marcha pra Jesus do meu pai, porque minhas outras roupas estavam pra lavar. E aí, a gente, na hora do aquecimento, ele me elogiou e elogiou a camiseta. Acho que ele já tinha algumas segundas intenções. Numa confraternização, depois do treino, pra parecer descolada, eu peguei uma cervejinha. Consegue perceber? Gente, só um parênteses aqui, gente. Vocês conseguem perceber a necessidade física da bebida? E aí, então, eu peguei uma cerveja lá na confraternização e abri. E ele chegou perto de mim e disse: mocinha, bebida não combina com você, para de beber. Isso não é pra você, não. Pensei, ai, que cara chato, nem me conhece. Mas o que eu não tinha percebido na hora, e só fui entender depois, né, claro, era que Deus estava falando comigo de novo. Dessa vez, através da vida daquele rapaz. E aí, depois, teve mais treinos, mais confraternizações da academia, e esse cara toda vez no meu pé: para de beber, moça, você é tão bonita, não precisa disso, a bebida não é pra você. E tinha uma coisa muito interessante, chegava perto das 11, 11h30, ele sempre recebia a ligação da mãe dele pra ir embora. Eu achava aquilo esquisito, sabe? O rapaz já tinha 20 e poucos anos, 21, né? 21 anos, e a mãe dele ligando ainda, falando que tinha horário pra voltar pra casa. Achava aquilo esquisito. Mas, de alguma forma, aquilo chamava minha atenção também. E aí, numa última confraternização, antes de eu namorar com esse rapaz, ele começou a dar umas
investidas mais fortes. Aí a gente começou a trocar ideia no WhatsApp e assim foi por um mês. Ele sempre me chamava pra fazer um aquecimento antes do treino no Lago do Taboão e eu sempre fugia dele. Porque eu falava, meu, esse cara não tem nada a ver comigo, não quero esse rapaz. E até que um dia, depois de muito conversar, depois de muito esforço dele, a gente saiu pra dar uma volta no lago antes do treino. E aí, naquele dia, a gente conversou a beça, pude conhecer ele um pouco mais de perto. A gente foi embora simplesmente assim, a gente andou no lago, conversou e tal, e na hora de ir embora, ele pegou na minha mão como se eu fosse namorada dele. E eu achei aquilo interessante, diferente, porque aquilo nunca tinha me acontecido. E aí a gente chegou na academia, ele nem fez questão de esconder nada do interesse dele por mim. Até que a gente ficou, uma semana depois, ele me pediu em namoro. E aí, gente, que as coisas aconteceram muito rápido. A gente namorou 6 meses, no 7º mês ele me pediu em noivado, com 1 ano e meio de namoro, estávamos casados. Depois daquele dia que ele falou sobre a bebida, eu nunca mais bebi, nunca mais mesmo. Mas não foi por causa dele, foi porque realmente eu decidi parar de ir contra a vontade de Deus pra minha vida. Afinal, eu mesmo tinha pedido por aquilo. Hoje, a gente tá indo pro nosso 7º ano de casado. Temos 2 filhos lindos e saudáveis, uma empresa e uma vida que é infinitamente melhor do que eu poderia ter sonhado um dia com os meus próprios planos. Sabe aquela oração no banheiro da kitnet? Me salva dessa vida e me dá uma família para servir ao Senhor junto? Pois é, gente. Deus me respondeu. Do jeito dele. No tempo dele. Através de coisas que eu via como fracasso. Da maneira que é a sua vontade. Que sempre é boa, perfeita e agradável. No começo, a gente não entende o porquê das portas fechadas. Mas com o tempo, com a maturidade, com a sensibilidade, tudo se encaixa. E hoje eu agradeço por cada parte do processo que me trouxe até aqui. Cada beco sem saída, cada plano que desmoronou, cada voz que eu ignorei antes de finalmente ouvir. Gente, meninas, prestem muita atenção nisso agora. Deus não comete erros, nem com a Amy, nem comigo e muito menos com você. Vamos orar então, gente? Feche os seus olhos aí. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dessa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Pai, acalma o coração dessa pessoa, porque muitas vezes, Senhor, ela pode não estar entendendo agora o que está acontecendo na vida dela, mas que ela possa ter a consciência, Senhor, que o Senhor não perde o controle nem só por um minuto. Que o Senhor, Pai, desejou ela e já sabia quem ela seria desde o ventre da mãe dela, Senhor. Pai, que essa pessoa que está me assistindo agora possa confiar, Senhor, por mais difícil que seja, por mais que o fracasso realmente pareça o fundo do poço. Mas, Pai, que as pessoas possam ter a consciência, Senhor, que o Senhor nunca perde o controle. Que o Senhor, Pai, sempre vai fazer o que é bom, perfeito e agradável para nós. Senhor, é assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Ei, depois dessa oração, eu quero fazer um exercício real com você que tá aí me assistindo agora. Você vai dizer assim: eu nasci pra vencer, eu nasci pra dar certo, eu nasci pra glória de Deus e eu sou linda. Diga isso, traz as palavras à existência porque a palavra, ela tem poder. Toda vez que você acordar, repita essas palavras. Repete aí agora e toda vez que você acordar, você repete isso. A gente nasceu pra vencer, nós nascemos pra dar certo e nós nascemos pra glória de Deus. Agora, me conta aqui nos comentários. Você tem uma história de onde Deus falou com você e você ignorou, mas ele não desistiu? Eu quero muito ler. Compartilha aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ó, Deus fez, hein? É forte, irmão.